Oi gente, eu sou a Clara Fagundes, do blog declara.com. Esse é a TV Declara, o meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a luta diária de ser nordestina em São Paulo. Não é um vídeo engraçado, mas eu acho que é um vídeo importante. Mais do que isso, eu acho que é um vídeo necessário, principalmente pro meu canal. Eu falo bastante sobre ser nordestina e sobre morar em São Paulo. Então que fique claro que eu não tô dizendo que todas essas situações foram feitas pro mal, pensando no mal, entendeu? A pessoa, decidiu que queria me machucar, decidiu que queria me ofender. Não, a maioria, real, a maioria delas foi feita na naturalidade. E exatamente por ser natural, é que eu tenho que falar sobre isso. Porque não deveria ser, entendeu? Eu sei que as pessoas falaram pensando bem, às vezes elas falaram sem perceber, mas são coisas que configuram preconceito ou que configuram situações esquisitas que a gente não deveria passar só por ser nordestino. E, bom, situações em geral, vocês vão ver, eu dividi em categorias. A primeira categoria é política. Por que é política? Porque a pior época em que, desde que eu vim pra São Paulo pra ser nordestino aqui, foi na época das eleições. As últimas eleições, as eleições de Dilma, né, que depois teve o impeachment e tal, elas foram tão agressivas e tão terrível pra quem era nordestino que precisei fazer uma categoria específica. Vou dar alguns exemplos. Um exemplo, vários posts na minha timeline falando sobre como, por causa dos nordestinos, Dilma ia ser eleita. Mas assim, vamos lembrar que se todo o Nordeste voltasse pra Dilma, ainda assim ela não seria eleita, entendeu? Ela foi votada por pessoas de todas as regiões, ok? Mas tá, o Nordeste tá voltando pra Dilma porque os nordestinos não trabalhavam e ela dava dinheiro pros nordestinos. Eu nunca recebi nada. Eu tô faltando, tô esperando até hoje esse dinheiro que Dilma tá me devendo. Aí, que mais? No Twitter, se você jogasse nordestino no Twitter na época das eleições, era cada absurdo. Não era só de São Paulo, mas tinha bastante de São Paulo. E eu digo bastante de São Paulo porque tinha gente no meu Facebook. Bastante gente no meu Facebook já conviveu comigo, sabia quem era e tava chamando nordestino de preguiçoso. E preguiçoso, e burro, e desinformado, ignorante, blá. Não. Mas esse é um exemplo da categoria política. O segundo exemplo da categoria política foi em ambientes de trabalho. As pessoas comentando, os nordestinos não vão deixar alguém que preste ganhar porque Dilma vai ganhar por causa dos nordestinos. Não. Tá. Mas o pior foi mesmo a terceira situação. A situação que eu passei aqui na portaria do meu prédio. Tava entrando, o meu porteiro tava vendo na TVzinha que ele tem, assim, alguma notícia sobre as eleições. Daí eu virei e perguntei, aí, quem que você acha que ganha? Daí ele falou assim, Dilma, né? Porque os nordestinos preguiçosos, tudo, vão votar nela, não tem como, ela vai ganhar. Aí eu falei, por que você acha que os nordestinos são preguiçosos? Aí ele falou que assim, o tio da prima de não sei quem, alguém bem distante da vida dele, tinha ido pra Bahia, tinha chegado lá e tinha visto todo mundo na rede. Eu fiz todo mundo na rede. Aí ele, sim, todo mundo na rede. Eu, que dia? Aí ele, uma quarta-feira, no meio da tarde, tava todo mundo na rede. Eu, todo mundo da cidade? Ele, sim, todo mundo da cidade tava na rede. Aí eu fiz, e como é que eles vivem? Aí ele falou, a gente trabalha aqui em São Paulo, manda dinheiro pros nordestinos e eles ficam lá, na rede, o dia inteiro. Eu fiz o dia inteiro na rede, todos os nordestinos. Ele todos os nordestinos. Aí eu entendi, você sabe que eu sou nordestina? Aí ele deu aquele tilt assim, mas falou, mas você é diferente. Eu falei que eu sou diferente. Aí ele, você é diferente porque você tá aqui. Você veio trabalhar. Eu falei, só trabalha se for aqui. Lá não trabalha. Aí ele, sim, porque eles, né, têm outra vida. A gente fica aqui trabalhando, eles ficam recebendo lá. E como funciona isso? Como é que funciona? Porque eu acho que eu faltei nessa fila. Porque eu sou nordestina, eu passei muitos tempos lá. Todo mundo ao meu redor trabalhava, mãe trabalhava, meu pai trabalhava. A gente tava, perdendo a boquinha. Como é que a gente perdeu isso, essa negociação? Os paulistanos trabalharem e a gente receber. E ele ficou muito sem jeito, mas ele ficou, mas é diferente. Você não era de lá. Eu falei, mas você sabe qual é a cidade? Ele, não sabe nada, entendeu? Não sabe a cidade, não sabe quem foi que foi, não sabe nada de nada, mas ele tem certeza que no Nordeste as pessoas ficam sentadas, deitadas na rede, a cidade inteira, pra ele, essa cidade na Bahia, que com certeza, Macondo, não existe, Macondo de 100 anos de solidão, onde as pessoas ficam deitadas na rede o dia inteiro, que elas não trabalham, elas recebem dinheiro de São Paulo. Essa situação é muito marcante, mas eu já ouvi outras semelhantes, que era bem assim mesmo, fulano de não sei quem, não foi pra lá e descobriu que eles não trabalham de segunda-feira. Ninguém trabalha de segunda-feira. Então é uma coisa de não querer nem se questionar, nem pra pensar, mas faz sentido? Tantos estados, todos decidiram que não trabalham de segunda-feira, sabe? Ainda na categoria política, vamos lembrar das manifestações pré-impeachment, que tinha
várias placas, cartazes, escritos. Mais coxinha, menos acarajé. Gente, metonímia a gente entende, né? A parte como todo, a acarajé tá representando os nordestinos em São Paulo e a coxinha tá representando os paulistanos. A gente não gosta de coxinha, mas pra eles isso é muito visível. Então, vão embora pra sua terra. É basicamente isso. Tava em todos os lugares. Eu sou uma pessoa que gosta de dar uma chance. Tava passando pela Paulista, indo pro cinema. Eu parei, conversei com um, falei, tipo, mas o que significa isso? Ela falou, eles vêm aqui e, tipo, tudo preguiçoso, ou vêm tomar nossos trabalhos. Daí eu fiquei, mas como é que eles são preguiçosos, mas estão roubando o trabalho? Tipo, eles trabalham? Eu sou assim, eu faço pergunta. Eu quero que a pessoa me responda pra eu ter certeza que ela tá falando aquele absurdo. Eu só, tipo, entendi, obrigada, e fui embora. Basicamente isso. Ela nem percebeu meu sotaque, tava tão... Esta foi a primeira categoria. A segunda categoria é elogios, que na verdade são ofensas. A primeira, eu vou dar uma situação. Eu tava numa reunião, daí estavam falando, tipo, estavam conversando entre si, né? Eu não tava no meio, mas eu tava na mesma mesa, e eles estavam conversando entre si como, tipo, o nordestino é burro. Nessa situação de eleição, foi quando realmente o preconceito veio, tipo... Apareceu muito. Ele tava ali, quietinho, mais tranquilo. E daí, na época das eleições, ninguém tava nem aí, entendeu? Tava falando as coisas, mas tá. Ele tava falando que nordestino é burro, nordestino, tipo, nossa, vamos fazer isso de novo com o nosso país. Entrei, né? Aí falei, mas eu sou nordestina, você sabe, né? Vocês já perceberam a minha personalidade, né? Tipo, eu sou nordestina, você sabe, né? Daí, ele vira, na maior tranquilidade, e fala... Mas você é diferente. Aí eu falei, mas eu sou diferente do quê? E no Nordeste tem, né, vários estados. Eu não falei isso, eu perguntei, sou diferente do quê? Aí ele, dos outros nordestinos. Aí eu fiz, eu sou diferente dos outros nordestinos. Tem vários estados, cada estado tem várias cidades. Eles são muito diferentes entre si. Não dá pra ter uma média de nordestino. Um nordestino que representa, eu sou diferente desse um nordestino. Aí ele falou, não, você sabe o que eu quis dizer, tipo, do grupo, entendeu? Dos nordestinos. Aí eu fiz, entendi. Aí eles são burros, eu sou inteligente. Aí ele falou, mais ou menos, tipo, pra não dizer muito sim. Aí eu falei, entendi. Então, na verdade, você tá me elogiando enquanto ofende a maioria das pessoas que eu amo. Bem nesse tom mesmo, assim, então, minhas melhores amigas, meus melhores amigos, todo mundo com quem eu vivi praticamente minha vida toda. Entendi, obrigada pelo elogio. Assim, ele ficou tão horrorizado, porque é muito real. Se você tá ofendendo, elogiando um nordestino em detrimento de todos os outros, você apenas está ofendendo. O mesmo funciona pra a quantidade de vezes, meu Deus, quantas vezes a pessoa elogiar e falar, nem parece que é nordestina. Obrigada, muito obrigada, entendi. Tipo assim, você é bonita, nem parece que é nordestina, ou seja, o nordestino é feio, e daí eu consegui me destacar. Minha amiga que morava comigo, ela ouvia muito mais isso, porque ela era branca. Então ela era branquinha, tipo, pequenininha e tal, e aí ela ouvia com mais frequência esse tipo de coisa, que é tipo, aquele bonita, nem parece que é nordestina. Eu ainda sou, tipo, bonita pra nordestina, tem essas diferenças também. E tem também o que é assim, o elogio, que é tipo, de generalizar. Você representa todos os nordestinos. Por exemplo, saí com um menino há muitos anos, aí a primeira coisa que ele fala é tipo, nossa, eu vi que nordestina é fogosa, quero ver se você vai ser. Daí eu tipo, oi, nordestina é fogosa. Tipo, eu vou representar todas as nordestinas, quer dizer, se eu não for fogosa, nenhuma nordestina quer dizer que eu sou fogosa, todas vão ser, sabe? Tipo, uma coisa tão ofensiva, porque o fogoso é uma coisa meio animalesca, né? Não é mocinha, tipo, as paulistanas são mocinhas, são princesinhas, e as nordestinas são fogosas. Por favor, né, gente? Menos, muito menos. A terceira categoria é preconceito fundamentado. Como que é esse preconceito fundamentado? É a dos exemplos absurdos. Tipo como usam pra maioria dos preconceitos. Tipo assim, não é que eu não gosto de gay. É porque uma vez eu tava numa balada e um gay segurou na minha bunda. Então todo gay é escroto, todo gay dá em cima de hétero, entendeu? É esse preconceito que acontece com nordestinos o tempo inteiro. Foi o preconceito do meu porteiro, porque fulano foi lá e descobriu. Foi o preconceito de várias situações em que eu perguntei e a pessoa exemplificou, mas fulano foi lá. Fulano foi em Porto Seguro, descobriu que ninguém trabalha. Fulano foi não sei onde e descobriu que eles, tipo, tentam roubar todo turista. Gente, eu sofri umas 8 tentativas de assalto aqui em São Paulo. Em nenhum momento, vocês nunca vão me ouvir falando,
paulistano rouba. Paulistano gosta de roubar quem não é daqui. Paulistano vê que você é de fora, vai lá e te rouba. Eu nunca vou falar isso porque eu sei que é uma minoria da minoria da minoria e, tipo, não representa São Paulo. No Nordeste não tem essa diferenciação. As pessoas veem, tipo, uma baiana lá no Pelourinho tentou roubar fulano. Toda baiana é ladra. Acontece muito isso da generalização, que é um preconceito fundamental, porque a pessoa tem esse exemplo. Não é que eu sou preconceituosa. Aconteceu com fulano, vizinho da minha manicure. Todos são. Nossa, uma vez eu ouvi que todo nordestino andava com a peixeira. Eu fiz, tá. Deixa eu tirar aqui, peraí. Deixa eu tirar minha peixeira da minha bolsinha. Daí, tipo, mas fulano foi lá e disse que todo nordestino anda com a peixeira. Não pode brigar, não, porque ele veio te dar uma facada. Eu reparei. Gente, como assim? São coisas que eu ouço e parece absurdo ouvindo, mas eu acho que é mais absurdo ainda a pessoa falar isso, usar um exemplo que às vezes eu acho que não existe. Porque nunca é, eu fui na Bahia, todo cara andava com a peixeira. Se você brigasse qualquer coisa, o garçom atrasou o pedido, ele ia lá e tacar uma faca no cara, entendeu? Nunca é isso, é sempre, é um conhecido meu, do meu antigo trabalho, que mora vizinho de não sei quem, foi lá e descobriu isso, entendeu? E eu que não vou, né? Vou lá, mas acredita e repassa. É como um telefone sem fio. Se você repassa uma besteira dessas, você aumenta. Cada um vai aumentando. Daqui a pouco, tipo, a gente não veste roupas, a gente fica lá só esperando os paulistanos chegarem pra gente roubar e atacar eles. Vamos tomar cuidado com as coisas que a gente passa. Porque as palavras, elas têm poder. Elas têm muito poder. A categoria é geografia e bairrismo. Assim, gente, eu tenho certeza que 100% das pessoas que já entraram nessa categoria, não estavam querendo mal. Só pra repensar, porque é uma coisa que... A primeira coisa é tratar como se fosse uma coisa muito exótica. Tipo, de onde você é? Sergipe. A pessoa, eita, Sergipe, existe? Chegou Coca-Cola lá. Sabe, várias, tipo, piadinhas nesse sentido que, tipo, olha, existe, foi capital de qualidade de vida por muitos anos no Brasil. Você já deveria ter ouvido falar, né, de Aracaju e tal. Se não de Aracaju, pelo menos Sergipe, o Estado. Saber que o Estado é no Brasil, entendeu? Tipo, a pessoa ficar, assim, completamente, nossa, mas... onde fica? Como se fosse uma coisa... Eu me sinto meio em circo. Porque, tipo, aquela coisa muito maravilhado, mas não é um maravilhado de, tipo, nossa, que interessante, me conte mais. É tipo, uou, vocês vivem lá? Então, por exemplo, eu tava na 3ª ou 4ª série e mudou um paulistano lá pra Aracaju. Ele entrou na minha sala. E ele falou, logo nas primeiras semanas, ele falou, sem querer ofender, real. Ele falou, nossa, mas vocês têm bebedouro em todos os andares da escola. Aí eu, sim, temos. Aí ele, eu pensava que vocês passavam sede. Eu não sabia que tinha bebedouro, entendeu? Tipo, água disponível. Imagina, entendeu? Esse menino, ele tinha, tipo, uns 12, 13 anos. Mas ele não inventou isso, essa ideia sozinho. É isso, tipo, ok, é uma criança. Mas é uma criança que tem pais que, né, provavelmente injetaram essa ideia nele. E a mídia também não ajuda, porque quando mostra, é sempre lá no interiorzão, uma pessoa que, tipo, fala errado, eles vão escolher essa pessoa por a margem, sabe? Tá melhorando nos últimos anos, mas antes era só isso que mostrava. Mas, enfim, ele ficou impressionado que tinha água. Isso é bairrismo, porque é tipo pensar que o seu mundo, ele é fechado e ele faz sentido, e daí todo o resto é meio viking, sabe? Bárbara. Nossa, não fazer ideia de onde é, ou do que é, ou achar que Sergipe é a capital de... Eu amo. Uma vez eu conheci um menino que, tipo, ele tava meio flertando comigo e tal, e daí ele lançou o seguinte, isso era pra ser um flerte. Ele falou, nossa, todo mundo de Maceió é bonito, né? Realmente, tem muita gente bonita. Ele, tipo... Sabe, era pra ser eu, né? Eu tinha acabado de falar que era Sergipe, aí Maceió. Aí eu fiz, mas Maceió? Tipo, mas Maceió não é de onde eu vim, né? Você sabe? Aí ele falou assim, mas Sergipe não é a capital de Maceió? Menino, não é a capital de Maceió. Eu não tô querendo que todo mundo saiba as capitais do Brasil inteiro, mas tipo, saber que um estado não é a capital da capital de outro estado, é só... se importar um pouco, entendeu? Com geografia, não sei o que acontece. Porque muitas vezes ou é uma coisa absurda, não faz ideia de onde é, ou fica tipo, uou, vocês vivem, vocês existem, vocês tomam coca, ou fica, tipo, nessa viagem de tipo, deve ser de tal jeito, e vocês
passam sede. Sabe aquele negócio de filme que fica no sertão, tipo, girando? Eu não sei, eu acho que, tipo, vários galhos secos. E daí uma menina comentou comigo, nossa, eu achei, eu mostrei as fotos, né, de Sergipe. E daí ela falou, nossa, eu achei que era aquela visão de filme de faroeste, que, tipo, fica... Velho, é litoral. É litoral. Então, tipo, ok, terminamos a categoria, entendemos a categoria, que realmente, assim, parece que é não querer saber, mais do que não saber. Não saber, ninguém nasce sabendo. Mas é não se importar em saber e ainda não se importar em tipo, lidar como um estado normal, entendeu? Tipo, pô, que diferente. Ou então, como o meu amigo que veio pra cá e todo mundo só chama ele de Sergipe. Sergipe, você vira o estado, entendeu? Ah, é Bahia. Ou então, tipo, a pessoa é de Sergipe, mas chama de Bahia porque, é tudo igual, é tipo ali, ó. Ou então, você fala, eu sou do Nordeste, lá pra cima, né? Por exemplo, numa situação em que eu conhecia um cara aqui que era do Amazonas. E daí a gente foi pro mesmo rolê. E alguém falou, tipo, vocês são todos, né, do Nordeste. Ele falou, não, eu sou do Norte. Aí a pessoa que respondeu, sim, tá. Então, vocês todos são do Norte. Eu, não, eu sou do Nordeste e ele é do Norte. São duas coisas diferentes. E a pessoa fica, tipo, não, a mesma merda. E, tipo, realmente eu falo isso, entendeu? Tipo, dane-se. Tudo é Bahia. Tudo é Bahia, falando em geografia. Várias situações. Eu falo que sou de Sergipe, é na Bahia. Não, não é na Bahia, porque Sergipe é outro estado. Mas é a mesma coisa, porque Bahia. Tipo, não é a mesma coisa, porque Sergipe é outro estado. Na mesma região, mas não é a mesma coisa. Eu falo, entendeu? Sabe? Ou então, tipo, querer me chamar de Bahia. Não, cara, não é Bahia. Na categoria geografia também tem isso. Nordestino não é igual. Tem vários estados no Nordeste que tem culinárias diferentes, culturas diferentes, músicas diferentes. É muito diferente entre si. Tem alguns sotaques que são parecidos. Então, tipo, o sotaque sergipano é parecido com o alagoano, que é parecido com o cearense. Mas é muito diferente do baiano, que é muito diferente do pernambucano. Então, jogar tudo no mesmo bolo é preconceito. Porque, tipo, não ligo o suficiente pra entender que são culturas diferentes. É como eu chegar aqui e falar que o Rio é igual a São Paulo. Ninguém vai concordar com isso, porque são próximos, mas são completamente diferentes. A cultura do paulista é diferente da cultura do carioca. E é a mesma coisa, é a mesma ideia. Se o carioca não é igual ao paulista, mesmo sendo próximos e na mesma região, o baiano não é igual ao sergipano, mesmo sendo próximos e na mesma região. Isso porque eu tô comparando Sergipe e Bahia, que são próximos. Tem gente que acha que tudo é igual, todos os nordestinos, o cearense, o alagoano, o pernambucano, o baiano, todo mundo é igual, porque é nordestino. Última categoria é a língua. Gente, que categoria difícil. Por quê? É uma categoria, assim como a anterior, que eu sei que as pessoas não fazem por mal, em geral. Mas a língua não é neutra. A linguagem não é neutra. Então, elas têm significados e elas simbolizam coisas. Então, se você fala que baianada significa uma coisa mal feita, uma coisa ruim, uma coisa feia, você tá supondo que as coisas que os baianos fazem são ruins, são mal feitas e são feias. Isso da baianada, menina, já entrei em debates, hein? Que a pessoa lança, mas isso é uma baianada. Eu falo, mas baianada por quê? E daí a pessoa fica, é o jeito de falar. Nem venha. Não é nem venha. É porque se eu não falar, você vai continuar falando, você vai continuar repetindo. E ela fala, mas sempre falamos. Só que a mudança vem no questionamento. Porque, tipo, se for há muitos anos atrás, nós sempre tivemos escravos. Alguém precisou ir lá e falar, não, eu acho que é errado a escravidão. Isso é com todos os hábitos ruins do mundo, entendeu? Alguém precisa chegar e falar, olha, isso tá errado, isso tá esquisito, não deveria ser assim. Porque se a gente só for aceitar porque tá sendo feito, nada nunca vai mudar, entendeu? Outra coisa, esses dias eu vi um post num grupo de mulheres feministas. A mulher tava falando que ela tinha sido ofendida, numa balada, que um cara tinha virado pra ela e falou, você é muito baiana mesmo, viu? E ela pegou uma ofensa tão grande que pulou em cima dele. Tipo, ela foi no pescoço. Aí nos comentários tava a metade falando assim, nossa, mas que cara escroto, não sei o quê. E a outra metade, tipo, eu não entendi direito. Daí eu cheguei lá e falei, mas você se ofendeu com baiano? Você ficou tão revoltada que você precisou pular no cara? O cara é uma pessoa legal? Não é legal. Por outras coisas que ela comentou lá no post. Não por isso. Porque você se ofendeu tanto que você se ofendeu com baiano a ponto de bater num cara numa balada, é porque, olha, amiga, não dá pra passar a mão na cabeça, entendeu? Pode ser feminista, o que você quiser, mas tem uma coisa errada. Vamos sentar e conversar sobre isso. E daí ela ficou tipo, você distorceu, entendeu? Não distorci.
ofensa, baiana, pulou em cima do cara. Se isso não é associar baiana mil coisas horríveis que eu não faço ideia do que ela associou, eu não sei o que é. Mas em várias situações, não, isso é muito baiano, isso... E é sempre com um tom de tipo, tipo, é muito baiano, ai que baianada. Outro dia eu tava trabalhando de casa, porque eu faço home office, e daí tinha uns caras fazendo uma reforma no prédio, e eles estavam na minha janela, gente. Eu não fui nem atrás, eu tava na minha janela falando que tipo, mas isso é muito baianada mesmo, negócio mal feito, não sei. Não dá vontade de ir lá e tipo, dar uma empurrada. Tô no primeiro andar, não ia nem morrer. Ele tava numa escada, eu juro, eu fiquei tão desejando que ele ficou aqui, ó, comentando da baianada, esses baianos, não sei o que. Mas não era, ele não tava falando de baianos da Bahia. Ele tava falando de gente que faz coisa mal feita, que faz coisa feia, entendeu? Por isso que é baiano. Ah não, gente, ah não. Daí, continuando com língua, vamos falar de sotaque. Ai, gente. Quando eu cheguei, nos 2 primeiros anos mais ou menos, pelo menos umas 3, 4 vezes ao dia, alguém pedia pra eu repetir palavras. Eu falava, abra a porta aqui. E daí alguém virava e falava, como foi que você falou? Como foi que você falou? Sabe assim, como se eu fosse... Não sei nem definir, mas vocês entenderam esse tonzinho, assim. É uma coisinha de macaco de circo, entendeu? E de novo, como fala porta? Como fala Bernardo? Tipo, aí eu no começo, né? Bernardo, porta, Sergipe, supermercado. Esses são os jeitos que eu falo. Aí a pessoa diz, veja como ela fala. Era uma coisa assim tão circense, tão absurdo, tão espetáculo, que você fica sem reação. E eu era outra pessoa. Hoje eu sou muito mais tipo, não entendi a graça. Como você fala? Você fala porta? Porta. Eu não entendi, tem jeitos de falar. Antes eu ia lá, eu repetia, aí vinha outra pessoa, falava também, entendeu? Sergipe, supermercado. Também acontece do, tipo, nossa, mas seu sotaque é tão forte. Eu acho o seu sotaque forte. Não, mas paulista não tem sotaque. Isso, paulista não tem sotaque, ó. Ouvi muito. O paulista tem um sotaque neutro. Ele sempre... Já ouvi muitas vezes. Não sempre, graças a Deus, que eu já conheci pessoas mais... que já visitaram outros lugares do país e tal. Tem essa ideia de que, tipo, o sotaque é regional. Eu tenho um sotaque de São Paulo, tenho um sotaque de Sergipe, tenho um sotaque de Goiânia, mas ouvi muito o sotaque do paulistano. É neutro. E vocês têm sotaque forte. Então... Eu amo, gente. O imperativo, ou a luta entre norma e modo informal de falar. Na gramática, feche, abra, venha, é o correto. O normativo, é o jeito normativo de falar o imperativo. Não tô nem debatendo que há outros jeitos errados, mas tem esse jeito que tá na gramática. Mas nos meus 2 primeiros anos de São Paulo, eu ouvia isso o tempo inteiro. Toda vez que eu falava um fecha, toda vez que eu falava um venha, toda vez que eu falava um vá, alguém vinha me corrigir pra falar que eu tava mandando, entendeu? Nossa, calma. E eu tipo, mas eu tô calma, eu tô no mesmo tom de sempre. Feche, venha, parece que você tá mandando. É o jeito de falar o imperativo, entendeu? Tipo, aqui faz isso, né? Faz isso, vai fazer tal coisa, vem aqui. Parece mais suave porque é o jeito que os paulistanos falam, mas não porque é o correto e o outro jeito é o errado. Na verdade, tipo, na gramática, o jeito certo é o jeito que eu falo. Outra coisa que eu ouvi muito, alguém parar pra me corrigir por causa do sotaque. Eu falo supermercado e alguém fala, mas é supermercado. E eu falo, não é supermercado, porque depende de fonema e fonema é influenciado por linguagem, por contexto, por sotaque, entendeu? Então, não dá pra dizer que uma forma de falar é a certa no caso do fonema e a outra é completamente errada. Minha amiga que passou recentemente, ela tava falando o alfabeto e a gente fala A, B, C, D, F, G. E daí alguém parar e falar, mas tá errado, porque é G. Você não entendeu? Você sabe a sequência do alfabeto? Então você sabe que o G é G de gato. Então não precisa vir alguém pra corrigir, falar que é G. Ah, é G? Não, porque a língua depende de contexto, depende de aprendizado. E a gente aprendeu de certa forma. Ou falar em sotaque neutro. Então, tipo, esse sotaque é forte, esse sotaque influencia o jeito que você fala as palavras, esse sotaque prejudica o jeito que você fala nas palavras. Mas não existe o sotaque neutro. Talvez, pro português, o sotaque neutro seria o de Portugal. Foram eles que trouxeram o português pra cá. Mas assim, não existe, porque daí eles chegaram aqui e ensinaram pros indígenas. E daí os índios, eles tinham outra língua, e daí eles deram outro sotaque. E daí os africanos, os escravos,
escravos, eles deram outro sotaque. Então a gente não tem como falar que tem um português zero, que é o português de São Paulo, vamos dizer, e o português adaptado, que é dos outros estados, das outras regiões. Entende? Então, esqueçam o sotaque neutro, esqueçam, mas meu sotaque é fraco, eu quase não tenho sotaque, aqui não tem sotaque. Não existe. Vocês têm sim, tá bom? Tem bastante sotaque, inclusive, como todos nós. Não existe sotaque neutro. Outra coisa, falando em sotaque, eu sei que não é por mal, eu sei, mas muitas vezes acontece de alguém começar a falar devagar comigo. Daí eu já sei que tá achando que eu sou gringa. Eu fico, meu Deus. Em loja, várias vezes, tipo, mas você é daqui? Falando bem, não. Eu sou de Sergipe. Às vezes eu vou lá e falo, não, eu sou da Itália. Umas coisas assim, tipo, me pergunta se eu sou espanhola, se eu sou portuguesa, me pergunta se eu sou italiana. Tipo, perguntam umas coisas tão aleatórias que não é que eles estão vendo o meu rosto e me vendo e achando isso, é porque eles estranham o sotaque de tal forma que é como se não reconhecessem o português nele. Então é tipo um bairrismo linguístico, que não me prejudica, mas que é esquisito, porque parece que, tipo, não consegue olhar pro lado, entendeu? Tipo, aqui em São Paulo tem tanta gente de fora, tem tanta gente falando com sotaques diferentes, essas pessoas ainda não conseguiram ver, ouvir, prestar atenção que não existe só o sotaque dela, entende? Então, reunir essas situações em categorias não são as únicas, e com certeza as minhas não são a base para todo o preconceito que os nordestinos passam em São Paulo. E por que não? Porque tem um recorte socioeconômico. Em qualquer situação de preconceito, algumas pessoas, elas têm uma situação mais suave por vários motivos. Um negro retinto e rico, ele vai ter um preconceito completamente diferente de um negro retinto pobre. Eu sei disso e eu vivo num recorte muito específico, porque eu moro num bairro nobre em São Paulo, eu vim fazer USP, eu comecei a trabalhar logo quando cheguei, tipo, eu nunca fui, ninguém pode virar pra mim e falar vagabunda. Eu trabalho desde 17 anos, não parei, eu saí da graduação, me formei na graduação, já estou na pós, na USP também, então tem esse recorte muito específico. Mas eu sei de pessoas, de nordestinos, que vieram em outras situações e passaram por coisas muito diferentes do que eu passei. Por exemplo, eu tive uma amiga que veio, sem ser pra fazer faculdade, ela veio pra ser vendedora de loja. E ela ouviu a pessoa virar pra ela e falar, volte pro seu sertão. Pô, sai daqui, isso não é seu lugar. E ela ouvir isso especificamente. No meu caso era diferente, não é lugar deles, mas você pode, entendeu? Porque você tem essa permissão, você tá aqui na USP, você tá aqui trabalhando, você tá aqui num bairro nobre, entendeu? Você pode, você tá usando essa bolsa, essas roupas, tá com esse cabelo, entendeu? Então, tipo, tem coisas específicas em mim que suavizam. Compensação, eu não sou branca. Então, a minha amiga, que era nordestina, que morava aqui e que ela era cearense, mas ela era bem branca, ela já passava por coisas muito diferentes e mais suaves do que eu. Então é uma sequência de preconceito que vai aumentando conforme você for ficando menos branca, menos rica, menos culta, menos padrão. Quanto mais você se afasta de um padrão, mais você sofre preconceito. Então o preconceito dela era muito de tipo, você é bonita pra uma nordestina. Não acredito que você é nordestina. Eu já tem outras coisas que o dela não tinha, por eu ser o estereótipo de mulata. Eu sei que essa palavra não deve ser usada, mas tipo, morena brasileira. Então já tem isso do tipo, nordestina é fogosa, me provem. Tipo, de a pessoa vir e ela ter uma quebra muito grande de estereótipo, porque ela me olha e ela pensa, tipo, essa mulher exportação e daí eu sou uma princesa. Por isso, eu tô nossa, mas você, desse tamanho, nessa cor, nordestina, não. E daí você usa esses vestidinhos, e daí você não fala palavrão, e daí você não bebe, e daí você não usa droga, e você... Sabe? Então, tipo, fica essa quebra, mas a quebra só existe porque teve o preconceito antes, porque senão não seria quebra. Por que eu teria que ser de tal forma? Por que eu ser do jeito que eu sou, desde sempre, é uma surpresa? Porque eles estavam esperando a brasileira exportação. E daí a minha amiga que vem em outra situação passa por isso de tipo, volte pro seu sertão, você não é daqui, você não devia estar aqui, o que você tá fazendo aqui? Que eu nunca vou ouvir, ninguém nunca vai falar isso pra mim, até porque sabe que vai receber uma resposta imediata. E ela naquela situação de vendedora, ela se sentindo submissa
nesse contexto, ela ficou calada, entendeu? Em outras situações ela também ficou calada, porque ela não podia ir lá e fazer como eu posso e responder tipo, quem é você? Ela não se sentia confortável o suficiente. Então, isso vai aumentando. Eu conheci um montador de móveis, que ele é negro, e ele é nordestino, e ele já ouviu várias vezes: nossa, nem você é muito trabalhador para um nordestino. Você veio aqui para trabalhar mesmo, mas você, tipo, não é sustentado. Sabe? É outro jeito de falar. Ah, você é arrumadinho, né, para um nordestino. É um preconceito muito mais direto. Tipo, o nordestino é burro, é feio, é preto, é isso, é aquilo. E ele sofre isso de maneira direta, tipo, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma maquiagem, que eu sofro com maquiagem, com bastante maquiagem, às vezes com naturalidade. É o baianada, é o, isso é baiano, não, mas você é diferente. São outros tipos de preconceito. Por isso, eu tô falando do meu. E se vocês, que são nordestinos também, querem falar sobre preconceito vivido aqui em São Paulo, nos comentários, porque eu queria fazer um vídeo com vários nordestinos, tipo, cada um falando frases que ouve e níveis de absurdos diferentes. E mais do que isso, eu queria falar pros paulistanos que me acompanham, eu sei que muitos acompanham, que eu amo São Paulo. Não é tipo Nordeste versus São Paulo. Não é isso. É realmente de convivência e de repensar e de questionar e de falar que eu gosto de estar aqui e tipo, eu não tô buscando ofender ninguém, buscando brigar com ninguém. Eu quero só lançar essas ideias na cabeça, né? Tipo, só pensem. Pensem e se inscrevam no canal. Amo. Beijo, até o próximo vídeo.